Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafo. Hoje estou ministrando aqui do meu escritório, em minha própria casa, porque não podemos estar em ajuntamentos devido ao Covid-19. E foi nos passado que, pelas nossas autoridades competentes, que deveríamos fazer esta ausência de multidões. Então, estamos aqui na obediência. Lição de número 12, para o dia 22 de março de 2020. Jesus, o homem perfeito. Lemos em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo, na verdade, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Portanto, sua divindade e humanidade são reais, são perfeitas e são plenas. Na declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, nós temos que, quanto à humanidade e divindade de Cristo, ela está expressa claramente na Bíblia Sagrada, que a Bíblia ensina que Jesus é tanto humano como divino. Acredita e crê, e nós cremos na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua divindade. Em primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 3, temos escrito que: e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Logo, nós estamos reprovando qualquer ideologia que se oponha à humanidade e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, a humanidade e a divindade de Cristo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus Cristo ou sua divindade. No entanto, essas pessoas cometem o erro básico de selecionar ou isolar um aspecto somente da natureza de Jesus. Nesse sentido, meus amados irmãos, a nossa declaração não deixa dúvidas quanto às duas naturezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a divina e a humana. E queremos logo deixar bem claro que nós vamos sempre estar pregando sobre a natureza e a humana e divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 1. Jesus, verdadeiro Deus. A prova que temos que Jesus é verdadeiramente Deus é que no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo fora realizado com a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como prova de que Jesus é
verdadeiramente Deus, temos sua eternidade com o Pai. Jesus estava na eternidade com o Pai. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus é o príncipe da paz. E ainda podemos ver os seus atributos, grandezas e perfeição, que em seus atributos Jesus também é onipotente, onipresente e onisciente. Jesus é Deus. O próprio Jesus, ele se esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou da sua divindade. Ele deixou a sua glória, deixou o seu conforto no céu, mas não deixou a sua divindade. Ele permaneceu divino todo o tempo. Permaneceu divino, permaneceu santo, permaneceu verdadeiro, permaneceu dentro do seu compromisso com a Trindade. Portanto, as Escrituras revelam que o Senhor Jesus Cristo era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ponto de número 2. Jesus, verdadeiro homem. Como verdadeiro homem, Jesus nasceu de mulher, nasceu da bendita Virgem Maria, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Viveu no meio da humanidade, correspondendo com todas as situações possíveis, mas ele foi sempre perfeito, ele foi sempre um homem vigilante, comprometido com o seu compromisso de realizar a obra de Deus. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. No entanto, o Senhor Jesus Cristo foi recebido por aquele que crê e garantiu a vida eterna para cada um de nós que cremos no seu nome. Jesus Cristo, ele estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, jamais. Ele, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou de todas as obras, de todas as realizações que fora iniciado e que fora criado, porque ele estava no seio do Pai e com o Pai. Jesus Cristo, como verdadeiro homem, foi profetizado no Antigo Testamento. Por exemplo, a vinda do Senhor Jesus é profetizada por todo o Antigo Testamento. De Gênesis até Malaquias. Em Gênesis, Jesus, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outros profetas ou profecias, profetas que falaram a respeito de Cristo e profecias que se referem a nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria de vir para pregar, para salvar toda a humanidade, aquele que nele crê. Na verdade, Jesus Cristo, ele está no Novo Testamento, podemos perceber que ele foi encarnado e, como Filho de Deus, tornou-se de fato carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus sentiu dores, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu todas as situações que humanamente os homens sentem,
Jesus também sentiu, só que ele não pecou, ele se manteve santo, puro, verdadeiro em toda a sua maneira de viver. Jesus também nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever, o apóstolo Paulo aos Gálatas afirmou que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a adoção de filhos. Aqui percebemos ainda que em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Por exemplo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e filho de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade e, conforme veremos nos próximos tópicos aqui, o Senhor Jesus foi em todas as coisas mais perfeito de todos os homens, porque ele é a própria perfeição. Portanto, Jesus estava no seio do Pai. Sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Ponto de número 3. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus Cristo era, ou não, um ser humano semelhante a nós. O que você acha? Você acha que ele era semelhante a nós? Você acha que Jesus era semelhante a você? Semelhante a mim? O que você acha? Claro, meu irmão, claro que Jesus era semelhante a nós, e semelhante a nós, pois não estava sujeito, só que ele não estava sujeito ao pecado, nem ao pecado original e nem ao pecado experimental. Por isso que ele era melhor do que nós, por isso que ele é melhor do que nós, porque ele supera todas as coisas e ele é insuperável. A humanidade de Jesus é bem notória, porquanto Jesus, na sua humanidade, ele não era somente aparente, era real quanto a nossa. Quer dizer aqui que Jesus Cristo, a sua realidade da sua humanidade era tão verdadeira como a nossa humanidade, era tão verdadeira quanto a sua. Ele sentia igual você e eu sentimos. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Jamais ele foi leal, não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Jamais. Ele não usou de má fé, ele foi real, ele foi verdadeiro. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Todos que vinham a ele, de maneira nenhuma, ele lançava fora. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Que sumo sacerdote exemplar e fundamental para a nossa vida. Jesus também, ele foi o último Adão. O primeiro Adão fracassou lá no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Esse último Adão está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. Logo,
Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Vivificados quer dizer triunfantes, vitoriosos, gloriosos, felizes, para a glória de Deus. Aqui, por exemplo, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Que ponto fundamental. Como já frisamos, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, inculpável, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus. Que sumo sacerdote glorioso é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, jamais. Mas bem que procuraram alguma coisa para torná-lo impuro, para prejudicá-lo, mas não conseguiram. Mesmo assim, fizeram mal contra ele. Era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso excelso modelo que nós podemos seguir, praticar, viver. É por esse motivo que o apóstolo Paulo batia no peito com as duas mãos, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo estava muito contente em se espelhar, em ter Jesus como seu modelo principal. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Conclusão. Aqui, meus irmãos, na conclusão, nós temos que, se nós olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre, e que todos nós sejamos ricamente abençoados em o nome de Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.